Vamos falar sobre acrílica hoje. A evolução das tintas da humanidade começou desde antes do Renascimento. Os pigmentos sempre foram a grande fonte, matéria-prima da pintura. O desenvolvimento e a evolução das tintas, ela resume somente em diferença de aglutinantes, tá? Então, o que nós temos? Tintas, composição de tinta. Nós temos pigmento, alguns casos seria corantes, né? Só que isso é muito mais moderno. E aglutinante. O que é aglutinante? Aglutinante é o veículo onde dá liga na tinta, no pigmento seco, para um pigmento líquido. Então nós temos no Renascimento o surgimento da tinta a fresco, que nada mais é o pigmento junto com a clara de ovo. Então eles usavam misturar uma espécie com a clara de ovo para aglutinar, para dar liga no pigmento, e pintava as paredes com isso, né? Então, por exemplo, Capela Sistina, todo isso foi pintado com esse tipo de tinta. Com o tempo, lógico, aí surgiu daí o óleo de linhaça e outros tipos de óleo. Então o aglutinante foi mudando de clara de ovo para óleo, e surgimento da tinta óleo. E o pigmento, seu formato em três materiais, né? Nós temos animal, vegetal e mineral, né? Isso perpetuou durante mais de 15 séculos. A tinta óleo sempre foi o material mais usado na pintura ocidental. No meados de anos 40, 50, 1940, 1950, com o surgimento de ilustração na propaganda, surgimento da tinta plástica, que é uma tinta derivado de aglutinante, de nada mais é uma resina plástica. A vantagem dele é que ele seca muito rápido, ele tem um processo de secagem rápida, então permite uma pintura rápida e permite também uma diluência na tinta muito melhor, tá? Então a tinta plástica surgiu para atender esse segmento de propaganda e ilustração. Aos poucos, de tinta plástica, foi através do descoberto de tinta plástica foi que surgiu tinta acrílica. Eles também, mesma coisa, eles mudaram o aglutinante e colocaram uma resina acrílica. Tinta acrílica veio para resolver alguns problemas, né, que nós teríamos aí nas pinturas óleos. Por exemplo, a tinta acrílica ela tem uma facilidade porque ela tem uma secagem rápida e tem uma cobertura muito mais eficaz, né? Então a camada de baixo ela secou e você aplicando a camada de cima você pode cobrir. O tinta óleo não tem essa facilidade porque tinta óleo, como demora para secar, sempre a camada de baixo vai subir. A outra coisa da tinta acrílica é que ela é impermeável por causa do aglutinante, que é a resina acrílica, ela é impermeável. Eu acho que é uma das poucas tintas que a gente conhece que é impermeável. Por exemplo, tinta acrílica, a solvente dela é água, né? Então, por ser solvente água, você tem uma grande facilidade de diluição da tinta, né? Então, quanto mais água põe, você vai ter uma tinta mais transparente e mais líquida, né? Mais rala. Mas isso parece um pouco com a aquarela. Só que a aquarela, ela tem uma diluição e uma fluidez com água muito maior. Então, quando você pinta a aquarela, por exemplo, você pode pôr muita água. Agora, a tinta acrílica não, porque a tinta acrílica é uma espécie de molécula misturada com água. Então, essa mistura chega no limite. Quando chega nesse limite, aí a tinta, o pigmento e a molécula vai para um lado e a água vai para o outro. Então começa a manchar. Então, quando existe gente usando técnica de aquarela para pintar, usando tinta acrílica para pintar com uma aquarela, mas não dá essa uniformidade quando você se usa tinta aquarela. Bom, isso é a característica da tinta acrílica, base água. Quando a tinta acrílica seca, ela forma uma película de plástico, né? Essa película de plástico tem algumas vantagens aí, que eu acabei de falar, que ela é impermeável. Outras tintas aquarela,
a fresco, pastel seco, o óleo e todas essas tintas, elas não são impermeáveis. O que é impermeável? Por exemplo, se você pegar um quadro de tinta óleo, pode ser, digamos assim, pega o Mona Lisa aí, que tem 15 séculos, se você colocar um solvente, ela sai. Entendeu? Se você colocar óleo, ela mancha. Ela não é permeável, ela não é duro, não é permanente. Agora tinta acrílica não, tinta acrílica uma vez secou, você pode até jogar água nele que ele não vai estragar. A outra coisa da tinta acrílica, ela permanece a cor para sempre. Ela não desbota, ela não muda a cor, ela não altera, porque é uma resina acrílica. A fabricante nosso aqui deve ter em torno de 70 a 80 anos. E essa garantia que eles dão. Eles não dão mais garantia que isso porque não existe esse tempo da existência da tinta acrílica. No óleo não, o óleo tem um fabricante que está dando 250 anos de garantia, porque a fábrica existe há 250 anos atrás. Então até hoje eles podem certificar que a tinta não mudou, porque eles têm prova. A tinta acrílica, como qualquer tinta, como qualquer pigmento, nós temos temos cores primárias, né, que todo mundo já fez aula de estudo das cores, e as duas cores acromáticas, preto e branco, né? Essa tinta que está na minha mão é uma tinta de lançamento da Corfix. Eu ganhei essa semana de um fornecedor, eu ganhei lá do Marcelo de Arte Decor. Ele me deu isso aqui porque o próprio Corfix lançou isso e distribuiu para lojas como um teste. Então eu fui lá, ele me deu essa tinta para a gente testar. Por que testar? Essa linha Corfix, tinta acrílica, ela chama Arts, linha Arts. A linha Arts seria porque quando você for na loja comprar tinta acrílica, você vai ver que tem série 1, série 2, tem até série 3. O que é série 1, série 2, série 3? Elas são, como é que eu vou dizer, são categorias de cor e também de qualidade, tá? Então o Arts, Corfix aqui garante que seja uma tinta mais profissional, uma qualidade um pouco melhor. Para dizer qualidade melhor é muito subjetivo, né? Porque às vezes muitas pessoas ela dilui demais a tinta, uma tinta de boa qualidade, quando é muito diluída, ela perde qualidade. Porque você pensa o seguinte: eu tenho um copo de leite aqui, certo? Eu vou colocando Nescau. Se eu colocar uma colher, ele vai ficar clarinha. Mas se eu colocar 5, ela já vai ficando mais forte. Aí, o que acontece? A tinta é a mesma coisa, tá? A quantidade de pigmento, quanto maior a quantidade de pigmento, ela tem mais concentração. Então ela cobre melhor, né? Ela tem um resultado no final muito mais bonito. As tintas importadas, elas trabalham com uma certificação muito mais rígida que do Brasil, né? Nem todas as tintas acrílicas elas estão trabalhando com pigmento. Algumas cores são corante. Para descobrir cor dentro da tinta óleo, é muito mais trabalhoso, porque aí é bem tradicional mesmo. A pessoa tem que buscar dentro do segmento vegetal, animal e mineral os pigmentos. Aí eles tratam esses pigmentos, resseca, moe até que chega a cor. Mas a acrílica não, mas muitas vezes a acrílica é química. Então é um pigmento, tá? Tem cores muito vivas, vibrantes, cores fluorescentes. Então tá se criando, cada ano acho que estão tendo novos estudos, surgindo novas cores, né? Por exemplo, eu mesmo posso dizer que muitas cores aqui eu não conhecia, né? Porque quando eu pintava, na época eu não tinha isso. Então essas qualidades, mas a qualidade de tinta é mais ou menos isso. Todo tubo de tinta, ele tem dois elementos. Aqui, ó. Você pode ver que está dentro do tubo. Esse tubo, por exemplo, é de plástico. E a tinta que vocês têm está dentro de um tubo de chumbo, né? Ele permanece mole, né? Ele permanece líquido. Para ele permanecer líquido, ele tem que ter um diluente aqui dentro, né? Nesse caso, a tinta acrílica não é água. O que está aqui dentro não é água, tá? Que mantém ele líquido.
É um diluente mesmo. Inclusive, eu vou falar isso daqui a pouco. E outra coisa, ele tem o volume, né? Porque o volume que faz ele criar o corpo, certo? Então muitos fabricantes, eles colocam pouco diluente e muito volume. Daí o que acontece? Lógico, vai render mais, né? Com o tanto de pigmento ele consegue fazer muito mais tinta. Só que na hora de você pintar, esse volume ela desaparece, esse volume ela murcha, esse volume ela só camufla o tamanho, a quantidade. Mas na hora de usar mesmo é um leite de Nescau com uma colher, um leite com uma colher de Nescau. Então a gente não tem um rendimento melhor. Aí que diferencia série 1, série 2, série 3. Fora isso, também diferencia pelo pigmento. Nós sabemos que pigmento é a coisa mais cara na pintura, nas tintas. Então tem pigmento chegar a cores de preços absurdos, né? Quase que totalidade das fábricas fabricantes de tintas nacionais, eles importam o pigmento. Os pigmentos não são daqui. A maior exportador de pigmento é os Estados Unidos, tá? Aí eles lançam, né, essas séries para ficar mais acessível. Tem, por exemplo, se você pegar marcas importadas, tem linha estudante, né? Aí depois linhas profissionais, aí depois tem linha premium, assim vai. Aí você consegue ter uma ideia, a quantidade, a qualidade de tinta de cada coisa. Bom, para a gente estar começando hoje, isso é só uma informação adicional para você entender o que vocês vão mexer, certo? No decorrer do nossas aulas, a gente vai conhecer mais na prática como funciona cada tinta, cada cor, né? Fizemos agora o estudo das cores, né? Vocês trabalharam com tinta com pastel seco, entender um pouquinho da mistura das cores contrastantes, cores análogos e mistura das cores, né? E a gente vai ter um aprendizado, um entendimento melhor com tinta acrílica. Isso é a apresentação que eu faço das tintas, né? E eu passei para vocês aqui, ó, acho que quem pegou aqui comigo são 11 ou 12 cores. Essas cores não quer dizer que são cores básicas, né? Que cores assim que dá para você pintar já algumas coisas. Inclusive a gente vai fazer uma demonstração hoje em cima dessas cores. Agora eu quero apresentar para você o pincel, né? Aqui é o pincel sintético, tá? O que é o pincel sintético? São pelos de nylon, fio de nylon. Todos que pegaram tinta comigo aqui adquiriram esse jogo de pincel sintético. A vantagem desse pincel sintético é que ele é muito melhor, muito mais indicado para tinta acrílica. Por quê? Porque quando tinta acrílica é base água, a gente entende que nylon não absorve água, né? Então o sintético ele tem um rendimento da tinta muito melhor, porque ela não altera a composição do pelo, né? Agora, se a gente pega um pelo animal, um pincel de pelo animal, quando a gente molha, você pode ver que os pelos se estufam, ela fica gorda, altera o corpo. Com essa alteração, às vezes esse pincelado também muda, tá? E para quem não pintou ainda, está começando agora, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu tenho um pincel grande aqui, tá? Só para vocês entenderem a utilização do pincel, tá? Lógico, vocês não vão usar pincel desse tamanho, tá? Pincel se difere em quatro funções, tá? A gente tem 4 aproveitamentos no pincel, tá? Aqui é só um pincel chato. Os pincéis de vocês são pincéis chatos. E depois a gente tem pincéis redondos, que agora não vamos usar isso. Vamos usar mais pincel chato. Quais são os 4? Primeiro, plano. Eu trabalho com ele espalhando. Tem uma cobertura maior quando eu trabalho com pincel assim, plano. Aí depois, eu uso essa quina aqui, ó. Vocês que trabalham com pastel seco, a gente usou muitas mãos para espalhar, para neutralizar pastel, não é? Muitas vezes a gente usa 2 até 3 dedos para espalhar, quando uma alha é grande. Seria isso aqui, plano.
Aí quando às vezes a gente quer fazer detalhe, a gente usa esse cantinho da unha para neutralizar a pincel seco, não é? O cantinho seria esse aqui, ó, canto. Aí depois a gente tem a linha. Olha, quando eu trabalho assim, tá? Eu faço partes mais finas. Então eu trabalho assim. Então foram 3. Agora o último, esse é interessante, porque você sabe que muitas vezes o pincel, ele carrega a tinta, muitas vezes ele tira a tinta. Como no pincel seco também. Se você fizer força, ele sai. Então a gente tem que essa face do pincel. Então se eu coloco tinta nessa face do pincel, eu não corro o risco de tirar. Porque se eu colocar pincel aqui, ó, eu posso espalhar a tinta. Mas se eu passar 2, 3, 4 vezes, a tinta vai sair. Certo? Mas se eu colocar aqui, isso nós chamamos de raspagem. Eu deposito tinta, somente eu não tiro a tinta. Então, quando uma parte que eu preciso carregar mais tinta, então eu tenho essa utilidade. São 4 funções em cada tamanho de pincel. Todos os tamanhos de pincel têm essas 4 funções. A conservação do pincel, ela simplesmente depende da sua lavagem. O pincel tem um desgaste grande, né? Mas o pincel sintético tem um desgaste muito maior do que tinta a óleo, do que pincel de pelo de animal. Porque nós sabemos que a nossa tela tem uma textura, né? Essa textura é uma espécie de lixa. Então quando você vai trabalhar, a tendência é esse pelo descascar. A vida útil de um pincel é em torno de 8, 10 quadros, às vezes não chega. 5, 6 quadros. Nós temos um grande problema que essa parte do metal com pelo, normalmente é onde acumula o resto de tinta. Isso, com o tempo, cada quadro que você pinta, você vai ter um depósito de tintas antigas aqui. Vai chegando uma hora que mais de metade do pincel começa a endurecer, porque o acúmulo de sujeira, de resíduo de tinta antiga, ela vai acumulando, ela não dissolve. Lembra que tinta acrílica era impermeável? Então uma vez que você secou a tinta, ela não sai mais. Então quando vai secando, ele vai encurtando, ele vai tirando utilidade, a vida útil do pincel. Então no final você sobrou só o toquinho de pincel e já está na hora de jogar fora. Então a lavagem do pincel é muito importante. Após o uso, lógico, você pega o seu lavatório, né, nosso lavatório, aliás, tem que providenciar um lavatório. Pode ser um vidro de maionese, pode ser uma caneca velha, você pode pegar, seja alguma coisa mais pesada, não usa copo descartável, essas coisas, porque você vai derrubar. Tá? Alguma coisa pesada como? Que você mergulha o pincel dentro do tubo, ele não vire. Você coloca aqui dentro, ele não vai virar. Se colocar no copo descartável, você coloca aqui, ele vai derramar tudo. Então, você tira o excesso nesse lavatório, tira a água que está aqui, você vai para debaixo da pia. Você pode usar detergente da cozinha, você pode usar um sabão neutro, sabão em pedra, e colocar um pouquinho aqui na base do pincel, onde tem o metal e o pelo. Aí você vai fazer esse movimento aqui, ó, girar na palma da sua mão, tá? A palma da sua mão é sensível, então você sabe até onde o toque, o pelo está. Assim você não machuca. Ah, mas eu vou esfregar no esponja? A esponja não tem sensibilidade, você pode estar machucando o pelo. Com a palma de mão melhor, entendeu? Aí o resíduo vai sair tudo aqui, ó. Você vai ver as cores. Você pode ver que o pincel ficou branquinho, mas vai esfregando, você vai ver as cores dos outros quadros vão aparecer. Isso é muito bom, porque se quiser você está removendo excesso de tintas, resíduos de tinta aqui. Aí depois você vai por baixo da torneira, lavar muito bem, porque o próprio detergente, ela adquire também uma substância que também futuramente na pintura ela pode conflitar com a nossa tinta acrílica. Então tem que lavar bem, com água corrente. Depois de lavar, nós vamos fazer esse movimento com o pincel, ó. Sempre para baixo, sempre para baixo. E deixar secar na sombra, tá? Quem tem estojo, pode guardar em estojo, desde que o estojo esteja aberto, tá?
a gente tem um grande problema que essa parte do metal com a madeira, ela pode mofar, ela pode estufar com muita água. Aí quando estufa, o que acontece? Aqui dentro, nesse caso não, né? Mas muitas pincéis aqui são coladas, né? Porque esse pincel, por exemplo, ele é redondo, mas o pincel normal, esse pincel aqui é chato. Ó. Esse pincel, normalmente os pincéis são assim, eles são redondos aqui. Então se você deixar dentro da água por muito tempo, isso começa a soltar. Vai acontecer isso. Aí você perde a cola do pincel. Então, isso, nesse caso é bem isso. Estufou, né? Madeira ficou muito tempo na água, estufou, estava no estojo guardado, molhado, e ele vai estufando, vai colhendo, estufando e colhendo. Secou e colheu. Aí chega uma hora que o pincel vai acontecer isso, ó. Entendeu? Aí como é que faz? O que eu faço? Jogo fora? Não, você põe de volta, pega um alicate normal, dá uma apertada aqui, ó, vai dar uma achatada aqui, ele vai apertar aqui junto com a madeira, então vai prender de novo. Tudo isso que eu falei é mais ou menos para a gente apresentar o material acrílico. Em sequência, eu vou fazer um rápido vídeo sobre a pintura em si, processo, tá? Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nos materiais que estou usando para essa aula. Então eu vou providenciar, eu vou pegar as coisas mais simples agora, eu vou na geladeira, né, ver o que eu tenho lá, né? Então vocês também vão lá, se vocês não têm e gostariam de ter, corre para o mercado e comprar. Para a gente continuar e fazer uma tela assistindo o workshop, tá bom? Eu sei que isso não é o melhor jeito da gente receber essa mudança de técnica, né? Mas pela situação que está e o que a gente pode fazer, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Quem tem dúvidas, perguntas, e quando eu entrar em aula online, e vocês podem perguntar lá, tá bom? Valeu!